Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, depois de muito tempo, Study Vlog novinho em folha. Fazia muito tempo que eu não postava Study Vlog, eu já tava até com saudade. Mas é porque eu passei, acho que umas 2 semanas sem aula. Por conta do recesso, eu até comentei no vídeo do Bullet Journal e nesse daqui também eu comentei sobre. Então eu fiquei muito tempo sem aula. Esse foi o meu primeiro dia de aula depois desse recesso gigantesco. E essa foi a minha primeira aula do dia, no período da manhã, mais ou menos por volta de 10 horas. Nesse dia a aula começou mais tarde, porque como fazia bastante tempo que a gente não falava com os professores, né, por conta desse tempão, a gente pegou e começou um pouquinho mais tarde a aula. E sim, eu sei, a minha aula era de geografia e eu tava fazendo na matéria de história com o color code de história, porque eu me confundi, a gente tava falando sobre a história da cartografia na matéria de geografia. Aí eu fiquei tipo, calma, tô toda confusa, gente. Oi, gente, aparecendo aqui depois das minhas aulas. Na verdade, da minha aula, porque eu tive uma aula de geografia somente. Era pra eu ter tido uma de história, porém o meu professor não deu. Porque eles dão aula junto, aí eles vão se auxiliando pra conversar com os alunos e essas coisas assim. Eu fiz uma pequena anotaçãozinha, foi bem curtinha mesmo, só algumas informações. E agora eu vou responder alguns exercícios, 2 exercícios que a professora de geografia passou. Hoje é meu primeiro dia de aula, depois de um recesso gigante que eu tive. Eu até comentei no vídeo do Bullet Journal que eu fiquei bastante tempo em recesso escolar. Porque deram um recessinho, aí teve o feriado que eles emendaram, aí eu fiquei sem aula por bastante tempo. Mas o que acontece? Eu tenho algumas atividades para fazer eu não sei que passaram essas atividades, eu não sei quando, eu não vi elas sendo passadas, porque tem as aulas do CMSP, e eu tô tendo as minhas aulas com meus professores também, né? Com esses dois, que é o de Geografia e o de História. Então, as do CMSP, a cada aula, eles dão uma atividade. Porém, às vezes surgem umas atividades lá do nada e aí eu tenho que fazer. E eu ainda tenho aula hoje, 2 horas da tarde, do CMSP. Bom, logo em seguida eu já fui respondendo os exercícios que eram bem fáceis, então era referente a um vídeo que ela tinha passado na aula. E também, tipo, fazer algumas pesquisas pra juntar tudo e dar tudo certinho. Eram só 2 questões, eu respondi no próprio PDF, não é PDF, não é no lugarzinho que ela colocou lá pra gente enviar. E também coloquei no meu caderno para deixar tudo certinho e não correr risco de eu esquecer de alguma coisa. E, gente, era de manhã e sim, eu estava comendo chocolate da Páscoa. Pois é, gente, é muito bom. Eu tenho essas atividades aqui para fazer, é até que bastante coisa, porém, cada uma dessas coisinhas aqui tem 1 ou 2 questões da matéria. Então eu vou fazer aqui para deixar tudo em dia. Então, como eu disse, essas atividades elas surgem do nada, porque normalmente eram para elas aparecerem todo final de aula. Eu tenho 3 aulas por dia, era para aparecer 3 atividades. Porém, vamos, por exemplo, eu tive uma aula de matemática, português e geografia.
às vezes só aparece a questão de matemática, que foi a primeira aula, e aí, tipo, só depois de uns dias aparece a questão de português e geografia, ou depois, tipo, à tarde, depois de algumas horas. Então, às vezes fica um pouco ruim, mas aí logo no outro dia eu já pego, junto tudo e faço tudo de uma vez. Mas essas realmente eu não sei como que apareceu aí e quando, porque normalmente eu sempre tava fazendo elas e aí veio o recesso escolar e, tipo, eu não sei se apareceram quando no recesso escolar ou alguma coisa do tipo. Eu sei que elas estavam aí e foram feitas. Eram bastante questões, mas deu tudo certo. Ah, e isso das questões só aparecerem depois de um tempo ainda é pior, porque elas contam a nossa presença. Então, a gente tem que assistir a aula e responder elas, tipo, logo em seguida ou depois, porque senão a gente fica com falta. Terminei de responder todas as questões. Eu acho que eu errei umas duas, mais ou menos, uma de matemática e uma de português. E agora eu vou colocar meu celular para carregar, porque eu tô gravando para vocês e minha bateria voa. E vou fazer algumas coisas pro Insta também até as minhas aulas começarem, que é 2 da tarde. Bom, nesse meio tempo que eu sumi, que na verdade faz bastante tempo, só que no vídeo passou 1 segundo, eu já consegui tirar foto do post de hoje, que no caso, quando esse vídeo estiver postado, já vai ter saído no Instagram. E eu também dei uma alterada no meu cronograma de estudos, que, por sinal, ele tá a lápis, porque minha rotina ainda tá um pouco complicada. Às vezes o balé muda de horário, o jazz, e aí eu preciso ficar alterando. E pra não ter que fazer outro cronograma, porque dá um trabalhinho fazer, eu já, tipo, só apago e coloco de novo. Além disso, eu também organizei algumas atividades, porque os meus professores já enviaram hoje algumas atividades pra gente fazer durante a semana, se eu não me engano. Então eu já deixei tudo guardadinho certinho nas pastas que eu deixo as atividades. Que, por sinal, eu vou mostrar pra vocês depois que eu terminar minhas aulas de hoje, de tarde, porque faltam exatamente 1 minuto pra minha aula começar, então eu vou lá. Aulas da tarde se iniciando e nesse dia eu tive aula de matemática, ciências e artes. Gente, eu tô tentando sempre fazer anotação da aula, ou pelo menos quando possível, alguma coisa assim, porque ajuda demais. Eu consigo ficar bem mais focada na aula. É um pouco difícil de fazer a anotação? É bem difícil, porque quando a gente tá passando a aula é super rápido. Eu já até comentei com vocês que as minhas aulas têm mais ou menos 30 minutos e às vezes até um pouquinho menos, por conta que, tipo, tem o 8, o professor dá, depois para avaliação da aula, essas coisas do tipo, então, tipo, fica mais ou menos uns 26, 25, 28 minutos, tá quase meia hora mesmo assim, mas a aula é bem rápida, então, assim, eu tenho que voar para anotar as coisas. E também essa daí é a apostila de matemática e português. As minhas outras não chegaram e nem sei se vão chegar para esse bimestre. Eu sei que, tipo, nelas eu tenho a apostila, então eu vou respondendo as questões que os professores passam lá do CMSP. E, tipo, dos outros professores que eles passam, a gente não tem apostila. Então tem só os PDFs que às vezes eles passam o QR Code ou o link, alguma coisa assim, e a gente pode pesquisar. Acabei minha aula de matemática, fiz essa anotaçãozinha, depois eu tenho que dar uma estudada. E a minha aula de ciências tinha começado, porém tava sem volume, tipo, tava sem áudio, e aí eu acho que eles cancelaram a aula, e acho que daqui a pouco volta. Eu vou atualizando vocês. Gente, eu acabei de terminar minha aula de ciências. O vídeo cortou, eu não sei porquê, mas eu fiz essa anotaçãozinha aqui. Só pegou eu fazendo o título, mas tudo bem. Agora vai começar a minha próxima aula. Voltando aqui ao caso, mas gente, sério, a anotação é incrível, funciona demais pra mim. Tentem fazer aí, porque, sério, melhora muito o foco, a concentração. Até porque, como eu já disse, minhas aulas são rápidas, então, assim, se perde o foco por 2 segundos, você já perdeu, tipo,
muita coisa, então tem que sempre ficar bem focado. E a anotação é perfeita, até porque depois você consegue estudar um pouco em cima dela e depois, se você, dependendo do método de estudo que você usa, você consegue, tipo, fazer resumos e referente a elas e essas coisas do tipo. Mas sério, a anotação sempre ajuda de qualquer forma. Uma coisa que eu acho bem legal nas minhas aulas é que elas ficam salvas no YouTube, então eu consigo, tipo, rever elas e isso é muito legal, porque às vezes se eu perco alguma coisa tem como acompanhar por lá de novo. E eu estava almoçando nessa hora, porque a gente almoça normalmente meio tarde aqui em casa. Minhas aulas por hoje terminaram, acabou mais ou menos 3h30, porém eu tive que dar uma olhada no YouTube, porque quando ela começou eu achei que não seria tão importante a anotação, porém os assuntos eram bem legais de se anotar, então eu peguei e voltei um pouquinho na aula, porque ela fica salva no YouTube, então eu voltei à aula e já fiz as anotações normais. Ela ficou um pouquinho maior do que as outras duas. E enquanto isso também eu almocei. No caso, eu nem terminei ainda vou terminar. E enquanto eu termino de almoçar, eu vou assistir um vídeo no YouTube ou ver o Instagram, alguma coisa assim. Pra depois, mais tarde, eu estudar um pouquinho. Eu falei que eu ia descansar, mas eu esqueci que eles postam as atividades. Então, aqui eu já vou realizar ela logo, que aí eu já meio que me livro, teoricamente, né? E é bem parecido, porque, tipo, as atividades são todas em relação à aula, então é facinho de responder. Bom, terminei, era só uma questão mesmo, então agora bora dar uma pausinha pra daqui a pouco voltar aos estudos. Como eu disse pra vocês lá no comecinho do vídeo, eu ia mostrar como que eu me organizo. Essa daqui é a minha pasta da escola e ela tem várias outras pastas dentro dela. Essas aqui são de 2020, do ano passado. Essa daqui foram as primeiras que eles enviaram, os meus professores, né? Depois essa e por aí em diante. Aqui tem uns cronogramas de vídeo e post, e esse cronograma de estudo aqui que eu não uso mais. Minhas provas, umas provas do ano de 2020, festa junina, né, que foi especial, uma atividade. E a minha pasta de 2021, que tem essas outras pastas dentro, que tem as primeiras atividades, depois essa e essa daqui, que é a que eu estou utilizando no momento. Que aí, por enquanto, tem essas atividades aqui. Acho que na próxima semana eles vão enviar mais atividade que eu vou acrescentar aqui, porque é do mesmo bloco de atividade. Eu não sei se deu pra entender. Mas eu gosto de ir organizando por pastas todas. E aí eu vou colocando o nome da matéria certinho e vou salvando, porque aí é só eu ir fazendo as atividades todas. Eu vou tentar fazer hoje matemática e, deixa eu ver, educação física. Mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir fazer tudo, porque já tá meio tarde, eu tô um pouco cansada, mas eu vou tentar. Bom, já à noite eu comecei a fazer algumas atividades que os professores tinham passado, porque eles passam PDF normalmente todo começo de semana, então eles mandam, todas as matérias mandam um bloquinho de atividade, então pode ser tipo, 5 perguntas ou outras coisas também, depende muito. E nessa daí de matemática eu tirei 120 de 200 pontos. Eu errei 2 questões que valiam bastante ponto, então, tipo, eu fiquei com 120. Mas tudo bem, uma delas eu interpretei errado, eu até fiquei meio assim, tipo... Gente, eu fico muito chateada quando eu erro alguma questão que eu interpretei errado. Porque muitas vezes é alguma coisa que eu sei e eu interpreto de uma forma diferente e aí eu erro. Mas tudo bem, acontece. Depois, logo em seguida, eu já fui fazer educação física, que era uma pesquisa sobre basquete. Então, eu tinha que falar sobre as regras, sobre o campo, muitas coisas assim do tipo. Explicar bastante sobre o basquete. Eu pensei que ia ficar pequenininho, mas esse negócio me deu um trabalhão. Porque quando chegou nas regras, eram tantas regras e grandes que eu fiquei tipo, gente... E aí eu tive que até, resumir bastante. E uma coisa que eu faço que é bem legal, gente, uma dica muito, muito boa.
Quando eu erro alguma coisa que eu não quero passar branquinho, eu pego uma folha do caderno, corto as linhas que eu preciso e colo em cima. E eu preciso de uma cola bastão urgentemente. Eu não gosto de usar cola líquida no caderno, porque depois enruga e, sei lá, é muito ruim. Arranca um pedaço do papel e é horrível. E esse foi meu primeiro dia de aula depois do recesso. Eu fiquei bem feliz porque meu foco foi bem bom. Antes do recesso, meu foco tava horrível. Eu não tava conseguindo prestar atenção em nada. E também eu consegui fazer alguns exercícios e atividades, então foi bem cumprido. Eu só tenho que dar uma estudada melhor ainda na matéria do dia. E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal se você ainda não for inscrito. Me siga nas minhas redes sociais, comenta o que achou e tchau, tchau. Beijos! Até o próximo vídeo!